Lucas, vamos começar aqui. Conta pra gente um pouco da sua história no mercado imobiliário, na inovação, na tecnologia. Conta pra gente aí um pouco sobre essa trajetória de sucesso, cara. Vamos lá, Bernardo. Como que eu caí nessa cadeira aqui em BH, gente? Como ele falou, sou importado, sou de São Paulo, moro no interior de São Paulo, saí daquela maluquice que é aquela cidade para ter um pouquinho de tranquilidade, conhecendo principalmente o mercado imobiliário, eu preferi ter um pouco mais de paz morando no interior, mas eu tô é difícil quando você começa a falar, né? Apesar de ter parecer não, mas eu tô há 20 anos já trabalhando no mercado de tecnologia para construção. Eu comecei trabalhando numa construtora, meu primeiro grande trabalho foi numa construtora, mesmo trabalhando com tecnologia. Passei pelo primeiro grande momento que normalmente antes era, né, principalmente as construtoras, incorporadoras passavam, que era implantar um sistema de gestão mais robusto para digitalizar, e é normalmente o primeiro passo de digitalização que as empresas pensam mesmo, começam a ter mais gestão, querem digitalizar os processos, e aí eu entrei num grande player do mercado para trabalhar com tecnologia direta mesmo, para a gente começar. Comecei, obviamente, na área comercial, trabalhando com clientes de base, falando muito sobre o mercado, aprendendo muito sobre o mercado, em todos os subsegmentos. Trabalhava com urbanizadora, loteadora, trabalhava com incorporadora, construtora, empresa de infraestrutura, e aí eu fui aprendendo ao longo muito sobre processo e aplicação de tecnologia na prática, né? Hoje eu trabalho na maior empresa de tecnologia do país, eu cuido de toda a estratégia e ofertas do segmento de construção, olho para o portfólio amplo, para vocês terem uma ideia. Hoje, o time de vendas, quando bate numa construtora ou numa incorporadora, tem mais ou menos 350 soluções diferentes de tecnologia pura para entregar para essas construtoras. Então, você imagina a quantidade de oportunidades que a gente tem de digitalização dentro do mercado, né? Então, estou rodando há bastante tempo aí, aprendendo muito do mercado, trabalhando muito direto com esse mercado de incorporação, esse mercado imobiliário, que a gente sabe que dentro dos subsegmentos que a gente tem, talvez seja hoje o mais moderno, principalmente quando a gente começa a falar da jornada de vendas, da jornada de captação de clientes, a gente ainda tem um espaço muito longo de digitalização, quando a gente começa a falar de digitalização para a produção do nosso segmento, né? Que a gente trabalha com venda, trabalha com mercado imobiliário, mas a gente tem um produto que é a única indústria que o produto demora 2, 3, 5 anos, igual a gente estava comentando, 10 anos, dependendo do tempo de aprovação de projeto, para que um produto fique pronto para o mercado, né? Então, a gente tem uma ilha que muitas vezes acontece separada e que a nossa ideia com tecnologia, com digitalização, com inovação, é aproximar, a gente conseguir trazer o mercado, olhar o nosso produto imobiliário de maneira ampla e trazer o contexto bem integrado, de jornada inteira, desde quando eu começo a falar de viabilidade, de pesquisa, a usar essas informações até lá na prática, depois que eu entrego o meu produto, que eu tenho uma garantia de 5, 10, 15, 50 anos de uma estrutura para cuidar. Então, a gente pensa sempre em termos tecnológicos de integrar essa informação de ponta a ponta. Foi assim que eu caí aqui. Muito legal. Maravilha, cara. É formidável, é interessante a gente ver um pouco do contexto da história, né, e entender também como que essa implementação de tecnologia dentro do nosso segmento, né, uma quebra de paradigma. Né, igual você falou, inicialmente lá nos primórdios ali, a gente vinha muito com a questão de tecnologia, que era essa implementação de um sistema de gestão, e aí por aí vai. Aí a empresa vai vendo a necessidade de um CRM para gerenciar um cliente, né, a parte de venda. Então a jornada ela é muito extensa, né? E desde a viabilidade até no momento da entrega, o pós-entrega também, que é o cara morando na onde ele comprou, tem uma tecnologia, uma Alexa lá, uma automação, isso tudo faz parte, né, do que a gente vem pensando nas estruturas para entregar cada dia para o mercado, não só um produto com tecnologia, com inovação nessa parte, mas também que a jornada de experiência desse cliente ao longo da aquisição, né, que a gente possa lá na viabilidade pensar usando a tecnologia para lá na frente, daqui 5 anos, entregar
produto, né, bem envelopado, interessante para ele, né? Porque tem aquela questão também. Pensar hoje para viabilidade de um produto que vai ficar pronto daqui 5 anos, talvez a tecnologia que a gente está pensando hoje já vai ter sido ultrapassada aí, né, no período de lançamento, no período de venda, de entrega mesmo do empreendimento. Ainda mais numa área igual tecnologia, né? Que de um ano pro outro... Muda muita coisa, né, B? Muda coisa demais. E hoje a gente falou, né, que a tecnologia tá um hype, mas mais do que o hype, ela, que tá muito hypada, né, ela tem um papel fundamental na, talvez, agilidade desse processo e na assertividade. E a gente tá falando de projetos, de empreendimentos, de milhões de reais, de vez em quando centenas de milhões de reais, às vezes até bilhões de reais, né? Vamos falar de um plano diretor de uma cidade, né? Numa cidade inteligente, por exemplo, nós estamos falando de muita grana. E aí a tecnologia vem ajudar a gente, principalmente o Power BI, o BI, a gente não errar, né? Acho que não errar é uma palavra difícil, né? Mitigar o erro, né? Fala um pouco pra gente qual que é a sua visão sobre isso, Lucas. Vamos lá, eu vou tentar contextualizar sobre inovação, né? Muita gente confunde inovação com invenção. É meio clássico, isso é meio clichê, mas é verdade. Quando a gente estava batendo um papinho antes aqui, pô, as construtoras incorporadoras, quando elas começam a pensar em inovação, lá no passado se viu em algumas empresas criar-se a famosa área de inovação. Contratava 4, 5 pessoas com skills diferentes, com bagagens diferentes, vindo do mundo de tecnologia, alguns vindo do mercado imobiliário. Enfim, traziam um grupo de pessoas ali para trabalhar a inovação dentro das empresas. Só que aí eram 4 pessoas numa área que estava no porão, o Bernardo falou bem bacana, ficava no porão da empresa, trancadas lá, sem ninguém conversar com elas, tinha muita visão do CEO, do CFO, aí o gerente já não entendia muito bem aquela área, a operação, então achava que era um monte de gente que estava lá fazendo coisas que não tinha nada a ver. E a maior parte das vezes não tinham muito a ver mesmo com o core, porque a empresa está lá com o pau torando, eu estou com lançamento sendo feito, eu estou com venda para acontecer, meu stand com uma série de itens para serem pensados, estou com a minha obra quebrando pau, estou pensando em custo com os engenheiros, estou com chaves para entregar em outro, estou com assistência técnica, e a galera lá olhando um mundo de inovação que está desconectado, às vezes até pelas dores reais. Aí falava assim, não, então vamos implantar agora uma visão de BI. Aí a área de inovação puxava o BI, falava, não, agora nós vamos ter BI aqui. E aí a primeira pergunta que fazia é, da onde vão vir os dados? Ninguém sabia, porque estava tudo descentralizado. A primeira pergunta, o que é BI? Pode ser também. Alguns anos atrás, mas é de comer Tô brincando, ou de passar no cabelo, isso aí, né? Então, as empresas falavam muito sobre indicadores, a área de inovação queria implantar isso e a área, fim, não estava pronta, não tinha informação, a informação estava descentralizada, ou ficava no conhecimento, o Leleco cuida de uma parte do processo no Excel dele, o Bernardo cuida em outra, num outro sistema. Essas informações elas não se conversam em nenhum momento e eu queria ter um indicador. É o famoso cheat-in, cheat-out, né? Vai acontecer, porque eu tenho 2 informações que não se conversam. Informações que têm viés de direcionamento diferente. Porque uma área de planejamento está pensando uma coisa para o negócio. Uma área de execução está preocupada com outros indicadores. Pô, as informações vão acabar sendo diferentes, vão acabar sendo distorcidas. Então, quando eu não tinha muita fluidez, eu acabava me perdendo nisso e aí queria implantar um BI sem ter a base sólida de dados, que é a base para a gente ter um BI minimamente estruturado. E aí, outros itens. Aí o cara pensava numa solicitação, num processo de qualidade no canteiro. Pô, então contratava um software que não estava conectado com nada para fazer inspeção de qualidade, que funcionava exatamente como funcionava o papel. O cara ia lá na frente de obra, preenchia os itens, beleza, fiz a qualidade, aquilo ia para o arquivo e ninguém mais usava aquela informação. Não adianta nada. A gente fala muito, né, B? Informação por informação, sem inteligência, sem saber usar a informação de forma correta, é igual você falou, vai virar arquivo, né? É só curiosidade.
É só curiosidade. O cara não usa pra nada aquela informação, fica arquivada. A única diferença é que saiu do escaninho, do papel lá arquivado e ficou num servidor que ninguém usa pra nada aquela informação. Então, as áreas de inovação, elas precisavam ser muito pautadas em processos da companhia para efetivamente começar a pensar, né? Pô, essa informação, por que eu tenho um processo de qualidade? O que eu posso fazer útil? E aí a gente começa a pensar no nosso mercado imobiliário, qualidade é muito importante, não só pelo selo lá para eu conseguir ser certificado. A partir do momento que eu tenho um processo de qualidade, de inspeção, e que, obviamente, eu tenho uma não conformidade que acontece dentro do meu canteiro, a hora que eu entrego o meu produto para o meu cliente final, se eu uso essa informação de verdade, eu consigo fazer, eu tive uma não conformidade nessa parede, então, às vezes, quando eu vou fazer, antes de fazer a vistoria de entrega, eu vou olhar para ver se realmente eu corrigi aquela informação, ou se eu só passei batido, enfim, eu começo a usar a informação de verdade para ter ganhos operacionais, porque é um desperdício de dinheiro. A gente está trabalhando no mercado imobiliário, eu vou entregar chaves, o cara abre a porta do que é o sonho, muitas vezes, dele, que é adquirir aquele apartamento para fazer a vistoria. Ele abre, a parede está manchada. Na entrada você já frustra o seu cliente. Então você tem que pensar em usar as informações, o porquê do processo acontece. Eu acho que isso é muitas vezes parte da área de processo, antiga área de processos, da área de inovação, conseguir entregar esse valor. Então, inovação é você conseguir melhorar os processos da sua empresa e, obviamente, a tecnologia, no fim do dia, ela é um meio. Ela não é o salvador da pátria, porque, de novo, o exemplo do processo de qualidade eu saí do papel, que era um método, coloquei o aplicativo mais bonito, mais moderno do mundo, que funciona online, offline. Fiz um UX ali, nossa, né? Um maravilhoso. layout do aplicativo. Simples, o cara na ponta consegue usar. Ficou animal. O cara conseguiu usar a folha de papel, a gente não pode se esquecer disso, né? Eu não posso colocar tecnologia para complicar e não ganhar nada. O cara conseguiu usar, usou, fez a inspeção de qualidade, no fim do dia, o que a empresa ganhou com aquilo? Nada, zero.